Ok, vamos lá. A gente vai mergulhar hoje num tema super importante: os princípios que guiam o serviço público aqui no Brasil. Afinal, o que é que diz o tal do código de ética que todo servidor federal precisa seguir? É isso que a gente vai desvendar agora. Olha, tudo começa com uma frase que, com certeza, todo mundo aqui já ouviu, né? Você sabe com quem está falando? Pois é. Isso aí é muito mais do que só uma expressão arrogante. Na verdade, é um sintoma. Um sintoma de um problema histórico que a gente tem na relação entre o Estado e o cidadão. E é exatamente essa mentalidade que o Código de Ética quer mudar. E a raiz desse problema todo tem nome, viu? É o tal do patrimonialismo. Sabe o que é isso? É aquela velha mania de misturar o que é público com o que é privado. É quando alguém trata o cargo público não como um serviço para a população, mas, sei lá, como se fosse uma herança, uma propriedade pessoal. É pegar o dinheiro do Estado, os recursos de todo mundo e usar como se fosse da própria família. Então, para a gente começar a combater esse patrimonialismo, o primeiro passo, o mais fundamental de todos, é entender a diferença e separar bem esses dois mundos, o público e o privado. E essa divisão ela é claríssima. Pensa bem, de um lado a gente tem a esfera pública. Ali a regra é a impessoalidade, as leis valem para todo mundo, sem exceção. Já do outro lado tem a esfera privada, que é o nosso mundo pessoal, da família, dos amigos. Aí sim a preferência pessoal é normal. O grande problema, o nó da questão ética, acontece justamente quando a lógica do privado, do jeitinho para os amigos, invade o espaço que deveria ser de todos. Só que olha só, ética não é simplesmente seguir uma lista de regras, tá? É muito mais profundo. É sobre ter uma justificativa racional para dizer essa ação aqui é a correta. E para a gente entender isso de verdade, a gente vai ter que dar um pulinho lá na filosofia. Lá na Grécia Antiga, por exemplo, o Aristóteles dizia que a ética era uma questão de caráter. Para ele, ser uma pessoa ética, uma pessoa virtuosa, era saber encontrar o que ele chamava de justa medida. Ou seja, o equilíbrio. Nem ser covarde demais, nem ser maluco e imprudente. Encontrar o meio termo, a coragem. Aí, séculos depois, vem o Kant e muda um pouco o foco. Para ele, o centro da ética é o dever. Uma ação só é correta de verdade se ela for baseada num princípio que todo mundo pudesse seguir, como se fosse uma lei universal. É aquela ideia de fazer o certo, simplesmente porque é o certo. E aí, para completar, a gente tem os utilitaristas, como Stuart Mill, que olhavam para outro lado, para as consequências. Para eles, a ação mais ética é aquela que traz o maior bem para o maior número de pessoas. O que realmente importa, no fim das contas, é o resultado, o benefício para a coletividade. Então, juntando tudo isso, qual é o ponto principal? Uma conduta ética de verdade não é só seguir a lei ou fazer o que todo mundo faz. Não, é uma ação que a gente consegue defender com a razão, sabe? Mostrar que ela é a melhor escolha para o bem comum, levando em conta o caráter, o dever e as consequências. E toda essa base filosófica, acredite, é o que sustenta as regras oficiais do nosso serviço público. Mas para a gente entender de verdade a importância do tal Decreto 1171, a gente precisa dar uma olhada rápida na nossa história. Olha, a jornada do Brasil para se tornar uma nação de cidadãos plenos foi uma montanha-russa, cheia de altos e baixos. Em alguns momentos os direitos se expandiram, em outros foram brutalmente retirados. E é essa instabilidade toda que ajuda a gente a entender por que a Constituição de 88 foi um marco tão gigante. Foi a tentativa, finalmente, de garantir igualdade para todo mundo. É exatamente nesse contexto, nesse Brasil democrático mais recente, que nasce o Decreto 1171. E ele não é só mais um papel, mais uma lei. Ele é a ferramenta para transformar todos aqueles princípios de ética e cidadania em prática, no dia a dia do servidor público federal. E o que esse código diz na prática? Primeiro, ele estabelece os deveres, que são a base de tudo. E se a gente tivesse que escolher o mais importante seria este aqui. A obrigação de sempre escolher a opção que for melhor para o bem comum. Ou seja, integridade, transparência, tratar as pessoas com respeito, nada disso opcional, é a regra do jogo. E claro, do outro lado da moeda vêm as proibições, as coisas que são terminantemente proibidas. Usar o cargo para conseguir um favorzinho? Proibido. Deixar a amizade ou a raiva de alguém influenciar uma decisão? Também não pode. Aceitar presente, vantagem? Nem pensar. Tudo isso serve para desenhar uma linha bem clara no chão, uma linha que não pode ser cruzada. O objetivo é um só: blindar o poder público contra o uso privado. Mas, de novo,
O código quer ir além de uma simples lista de pode e não pode. A ideia é muito maior. É cultivar um verdadeiro ideal de conduta, um padrão de excelência para o serviço público. E esse ideal se apoia em 3 pilares fundamentais. O primeiro é o profissionalismo. Isso significa ter competência técnica, ser objetivo, buscar sempre a excelência. O segundo é o decoro, que é basicamente manter uma reputação de integridade, de honra. E por último, a civilidade, que é essa disposição para dialogar, para cooperar e para prestar contas à sociedade. No fim, é a união da competência técnica com a autoridade moral. Só que, no fim do dia, a gente chega a uma conclusão importante. Construir um serviço público ético não é uma tarefa só de quem está lá dentro. É uma missão para toda a sociedade, para todo mundo. E isso nos leva de volta à pergunta central. Qual é, então, o desafio fundamental? A resposta é que a gente precisa de uma mudança de cultura. E essa mudança tem que acontecer dos dois lados do balcão, tanto de quem atende quanto de quem é atendido. O grande desafio é a gente conseguir, de uma vez por todas, abandonar aquela pergunta do começo. Ela é a mais pura afirmação do privilégio, da desigualdade. É a tentativa de dizer: eu estou acima da lei, eu sou diferente dos outros. E talvez a solução seja a gente abraçar uma outra pergunta. Mas não como um insulto, e sim como uma ferramenta poderosa de cobrança, de igualdade. Imagina a pergunta quem se pensa que é, vindo do cidadão, exigindo respeito à lei, exigindo responsabilidade. É a pergunta que coloca todo mundo no mesmo nível, que lembra a todos, inclusive ao servidor, que no espaço público somos todos cidadãos, com os mesmos direitos e os mesmos deveres. E essa, quem sabe, seja a verdadeira essência da ética no serviço público.